A Constituição Imperial Brasileira destaca um aspecto político relevante em torno da figura do imperador, que se encontra expresso no. Então, a partir do comando, nós vamos ter que identificar na Constituição Imperial Brasileira, que é a Constituição outorgada de 1824, qual é o aspecto político relevante em torno da figura do imperador. Certamente, a questão vai estar fazendo uma referência ao poder moderador, que em uma estrutura de monarquia parlamentar fez com que o Estado ele pudesse se impor sobre os demais poderes, podendo fechar o parlamento quanto entendesse e também, a partir de uma lista tríplice, escolher o senador que era mais favorável a ele e esse senador teria ali um mandato vitalício. Vamos ver se nós identificamos isso no trecho. Dos poderes de representação nacional, artigo 9º. A divisão e harmonia dos poderes políticos é o princípio conservador dos direitos dos cidadãos e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são 4. O poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. Os representantes da nação brasileira são o imperador e a Assembleia Geral. Todos esses poderes no Império do Brasil são delegações da nação. Então, de fato, o trecho está fazendo referência ao poder moderador, que vai ser exercido pelo imperador, que seria esse quarto poder, o que seria ali um aspecto extremamente relevante em torno da figura do imperador. A partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A. Aplicação sistemática do modelo absolutista. Não é um modelo absolutista, apesar de ser muito centralizador, porque você tem ali a presença do parlamento, o que faz com que a alternativa A esteja errada. Alternativa B. Centralização política controladora dos outros poderes. De fato, a alternativa B está correta, porque entendendo o poder moderador, ele permite essa centralização do poder político na figura do imperador, que vai acabar controlando os outros poderes, já que ele pode fechar o parlamento, e o parlamento não quer ser fechado, então a tendência é que esse parlamento atenda à vontade do imperador, além do que, como é ele que vai escolher a partir de uma lista tríplice o senador, o Senado tende a se comportar a favor do imperador porque ele foi indicado. Então a alternativa B está correta. Alternativa C. Desprezo do modelo político representativo e eleitoral. Não há esse desprezo, porque nós temos sim um processo eleitoral, é um voto masculino censitário, é um processo de votação indireta, mas não há esse desprezo, há sim a representatividade do parlamento e o processo eleitoral. Então a alternativa C está errada. Alternativa D. Personificação autocrática e totalitária do regime. De fato, você vai ter um poder muito centralizado na figura do imperador, Então ele tem ali um poder muito centralizado. Só que ele não vai ser totalitário porque há a presença do parlamento, apesar de ser muito centralizador, o que faz com que a alternativa D esteja errada. A alternativa E. Rejeição dos fundamentos liberais vigentes no século XIX. Não há uma rejeição porque há um parlamento. E esse modelo de monarquia parlamentar está vigente ao longo do século XIX. Mas há uma deturpação desse modelo. Uma deturpação, não uma rejeição. Porque a partir do poder moderador, você vai ter um parlamentarismo às avessas. Mas como não chega a ser uma rejeição, a alternativa E também está errada.